Eu cresci acreditando na magia, acreditando que um rato falante podia ser mais do que um mascote. Podia ser um símbolo de um sonho, de criatividade, de esperança. A Disney era o refúgio de muitas crianças, meu guia criativo. Era o estúdio que fazia a gente acreditar que com fé, coragem e uma pitada de pó mágico qualquer um podia voar. Mas hoje, o que resta? Hoje eu olho pra Disney e não vejo magia. Vejo uma máquina, um império estéril, comandados por executivos que nunca seguraram um lápis de storyboard na vida. Um lugar onde a criatividade foi substituída por planilhas de Excel e algoritmos de tendências. Eles compraram tudo que amamos. Marvel, Star Wars, Blue Sky, prometeram preservar, mas destruíram. A Era do Gelo virou lixo reciclado sem alma. O Rei Leão foi transformado em uma National Geographic sem coração. O Scar virou um vilão de novela. O Thor virou um alívio cômico. O Hulk virou coadjuvante. O Blade foi engavetado por covardia. O novo Capitão América merecia glória, mas recebeu um filme que parece ter saído de uma IA de escritório. A próxima vítima, o Quarteto Fantástico, com o Tocha sendo reescrito porque ser galanteador agora é problemático. E então veio a Branca de Neve, que um dia marcou o cinema mundial, agora é apenas mais um produto sem alma, sem amor e sem história, sem magia. Só lacre, só prejuízo, só ruína. A magia morreu e eu fui investigar o assassinato. Sabe o que eu descobri? Foi premeditado, não foi acidente, não foi tropeço, foi escolha, foi ganância, foi ego. Foi a maldita cultura da planilha e do algoritmo. Foi o rato que virou ratazana. Quando a criatividade se ajoelha diante da planilha, o resultado é previsível. Arte morta com cara de produto. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês qual é o meu problema com a Disney. Olá, meus queridos espectadores. Bob Chapek. Esse é um homem que apertou o botão da destruição. Quando assumiu como CEO em 2020, ele transformou a Disney num fast food de conteúdo. Qualidade? Não importa. Arte? Esquece. Era streaming, produção em massa, séries atrás de séries, filmes atrás de filmes. Tudo pro Disney mais bombar e o resultado, a Marvel perde força com o público, Branca de Neve sofre backslide. A audiência cai nas séries da Disney. A alma da Disney foi jogada fora em troca de gráficos de investidor e cliques em trailer. Eles trocaram os lápis dos animadores por gráficos de acionistas. O Bob voltou, tentou apagar o incêndio, mas foi tarde. Ele próprio foi quem colocou gasolina lá atrás. Ele comprou tudo: Marvel, Lucasfilm, Pixar, Fox, Blue Sky. Você acha que é coincidência tudo que a Disney tocou nos últimos anos virar cinzas? Não é o público que está desatualizado, é a Disney que esqueceu quem ela era. E outro cúmplice disso, Kevin Feige, o gênio por trás do Ultimato, mas também o arquiteto da queda. Sob pressão, aceitou transformar a Marvel numa esteira de conteúdo. O Thor virou piada, o Hulk virou consultor de RH, o Blade sumiu e a She-Hulk parece que foi escrita pra rir da cara do fã que esperava algo bom. Não era isso que a gente sonhava quando viu o Tony Stark estalar os dedos. Eles criaram heróis que vendem boneco, não pra inspirar a geração. Quando tudo vira piada, o sacrifício perde o peso e o herói ele vira meme. O próximo culpado, a Kathleen Kennedy, a mulher que pegou Star Wars e quebrou o sabre ao meio. Decisões controversas, personagens rasos, histórias empurradas com força, tentando agradar todo mundo, mas agradando ninguém. Enquanto os fãs pedem alma, a Disney entrega algoritmo. E aí veio a gota d'água, a Branca de Neve. Sem os anões, sem magia, sem conta de fadas, virou discurso ambulante. Ninguém pediu isso, nem o público, nem os fãs, nem o UOL no túmulo. Atualizar clássicos não significa mutilar sua essência. Você se lembra da primeira vez que viu a Era do Gelo? Aquela trilha sonora, o Cid te fazendo rir, o Diego te surpreendendo, o Manny te mencionando, você se lembra? Porque é uma boa animação, não é só entretenimento, ela é memória, ela é alma animada. Mas a Disney não se lembrou disso. A Blue Sky Studios, por trás da franquia, foi fechada, os criadores demitidos, os animadores ignorados, a essência foi substituída por diálogos genéricos, animação de baixa qualidade e humor forçado. Você não pega a obra de um artista e entrega para o algoritmo sem pagar o preço. Eles pegaram a Era do Gelo e transformaram em um subproduto, um filme que nem parecia um rascunho finalizado, mas por quê? Porque dava lucro. A Blue Sky não foi mais um dos estúdios, ela foi um laboratório de ideias, um símbolo de resistência criativa, fora da Disney e Pixar.
Mas quando a Disney comprou a Fox, ela fez o que faz com tudo que não controla, ela mata. Na mão da Disney a inovação não vive, ela é absorvida, diluída e descaracterizada. E a Pixar? Ai, a Pixar. Ela foi a última faísca de criatividade ali dentro, mas mesmo ela não resistiu ao contágio. A Pixar não perdeu a criatividade, ela foi sufocada porque tem medo de histórias com verdades. Lightyear virou pretexto, Red foi marketing com roteiro, Elementos foi fórmula. Onde está o Toy Story com lágrimas verdadeiras? Sumiram, afogados na existência de lançar conteúdo novo a cada 6 meses. E se você acha que o Rei Leão estava salvo, veio o filme de Mufasa, mas não com respeito que o nome carrega. Eles reescreveram o Scar, tiraram dele a ambição, a manipulação, o rancor profundo e tocaram por ciúmes. Ciúmes, como se fosse uma rixa de pátio da escola. Eles não entendem mais nem os próprios personagens, não porque são incapazes, mas porque eles não se importam. A Disney não está mais tentando contar histórias, ela está tentando sobreviver no mercado que ela mesma contaminou. O rato virou rato de laboratório, testando fórmulas, clonando roteiros, injetando nostalgia em cadáveres criativos. Esse foi o funeral das animações, o adeus não foi feito por fãs, foi feito por planilhas. Executivos enterrando sonhos sem dó, com um sorriso corporativo na cara. A verdadeira inclusão não precisa de alarde, ela se prova em silêncio com qualidade. E essa parte vai doer não porque a diversidade incomoda, mas porque a maneira como ela foi usada pela Disney insulta quem realmente luta por representatividade. Porque a pauta não foi abraçada, ela foi sequestrada, transformada em um escudo para esconder roteiros ruins, direções fracas e decisões medíocres. Quando a causa é usada como desculpa para a incompetência, ela vira produto, e o respeito ele vira marketing. Miss Marvel, She-Hulk e Three Marvels. A intenção ótima, a execução preguiçosa. As personagens não foram mal recebidas por serem mulheres ou minorias, foram rejeitadas porque foram mal escritas, planas, apressadas, sem jornada, sem dor, sem conquista real. A Disney criou protagonistas que não precisam aprender nada e o público deixou de sentir tudo porque ninguém aqui é otário. Quem são os nomes por trás dessa agenda corporativa? Victoria Alonso, ex-chefe de pós-produção e uma das vozes mais influentes na nova Marvel. Ela disse publicamente que a representatividade deveria estar em todo o projeto. Mas o problema foi como isso se traduziu. Personagens inseridos por checklists, não por necessidade narrativa. Latondra Network, executiva da diversidade da Disney até 2023, sob sua direção, personagens clássicos começaram a ser reimaginados, não por criatividade, mas por cálculo. Não contrataram minorias para criar novas histórias, pegaram histórias antigas e substituíram peças como se fossem números numa equação de marketing. E aí veio a Branca de Neve. Sem anões, sem príncipe, como protagonista que despreza a história original e diz que ela não precisa ser salva por ninguém. Não é sobre modernizar, é sobre desrespeitar o que inspirou gerações. Eles não reinventaram, eles zombaram da base que construiu todo esse império. Você quer diversidade? Cria histórias novas. Mas agora dizem que é corrigir Tocha Humana porque ele era um mulherengo, como se fosse um pecado o personagem ser sedutor ou falho. Querem que todos sejam exemplos, mas esquecem que os personagens que amamos eram reais, não perfeitos, e é tão difícil entender isso. A Disney acha que entende o público, mas tudo o que ela faz é confundir militância de Twitter com desejo real de quem assiste um filme para se emocionar. Eles não usam a diversidade para contar histórias melhores, usam para blindar os roteiros que nem deveriam ter sido aprovados. Representatividade virou desculpa, e a cada obra fraca com ser inclusivo destrói um pouco da causa que ela finge defender. O problema não é a diversidade, é o oportunismo. Não é sobre quem está na tela, é sobre o que deixamos de escrever para justificar quem está ali. E quem sofre com isso não é só o público, são os próprios artistas que poderiam estar criando coisas incríveis, se não tivessem sendo usados como isca publicitária. O que era para ser inclusão virou ilusão e a Disney não está empoderando ninguém, está só vendendo discurso pro streaming. Eles fizeram isso, eles mataram a magia, não foi acidente, foi assassinato e o pior foi feito pelas próprias mãos da Ratazana.
Artistas que construíram esses mundos foram ignorados, foram dispensados porque não interessavam. O que interessava era a quantidade, o lucro, a renovação e qualquer custo. O Bob Chapek, o Bob Iger, os homens que comandaram essa derrocada, um empurrava para o outro, cada um com sua parcela de culpa, compraram estúdios, controlaram franquias, fizeram a Disney uma fábrica de produtos descartáveis. E o público percebeu, o público cansou, a Disney perdeu seu brilho, seu encanto, seu público. O que antes era esperado com ansiedade virou motivo de desconfiança. Eu cresci acreditando que a Disney era mágica. Hoje só vejo cinzas. Cinzas de um império que se esqueceu do que é contar uma boa história. Cinzas de um rato que se tornou uma ratazana. A magia nunca morre. Ela só se esconde quando deixamos de exigir verdade. E enquanto a gente aceitar histórias feitas para agradar tabelas, em vez de tocar o coração, a Disney vai continuar enterrando o que um dia nos fez sonhar. E milhões, bilhões serão gastos com isso. E se você sente essa dor, essa saudade, se você ainda acredita que a magia pode renascer, então se inscreva, compartilhe, faça sua voz ser ouvida nos comentários, porque é só com fãs despertos é que o rato pode virar o herói de novo.